vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atenda o teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus o saudarás, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, sim, alegre atenda ao teu mandar. Graças a Deus, glórias a Jesus. Qual hino? Não tem uma relação hoje, então. 388. Canta com vida, ó crente. Glórias a Jesus. 388. Graças a Deus.
Graças a Deus, glórias a Jesus. O próximo hino, número 434. Graças a Deus. A teus pés, ó Jesus Cristo. Glórias a Jesus. Som. Teus pés, ó Jesus Cristo, tua face buscarei, escutando tua Maria, as palavras de amor. Teus pés, ó Jesus Cristo, meu passado esquecerei, pois tua mão fiel e terna tem-me salvo do temor. Teus pés, ó Jesus Cristo, acho eterna compaixão para todos meus pesares, meus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição, e concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu seio proteção. Dá-me, ó Cristo, a tua mente, dá-me graça e fervor, em que o mundo possa sempre ver em minha salvação. Teus pés, ó Jesus Cristo, tenho gozo divinal. Teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual. Para minha alma abativa, neste mundo de horror. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós iremos efetuar a leitura da palavra de Deus, irmãos, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 a seguir. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 25, até o final, até o 25. Ação de graças pela esperança da salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a seguir. Glórias a Jesus. Vamos lá então. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhe havia de seguir. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Graças a Deus, glórias a Jesus. Nós vamos nos elevar mais uma vez em oração nesse instante, agora intercedendo pelos nossos irmãos, e começando pelos nossos pastores, pastor José Carlos Botar e pela pastora Sueli, que, como informei logo no início, por motivo de força maior, nossos pastores não puderam estar presentes aqui. Lembrando da nossa irmã Silênia,
aqui da igreja sede, que passou por uma cirurgia e se encontra em estado de convalescência. Também pela nossa irmã Jaqueline, que os irmãos têm visto o esforço que ela tem feito para estar aqui participando do culto do Senhor. E, ao mesmo tempo, agradecendo aos irmãos que estão juntos, né, cooperando, colaborando para o tratamento dela. Também, quem mais precisa de oração? O André, que é conhecido aqui do pastor Botaro, também pelo pastor Marcos, que se encontra enfermo, também o irmão do evangelista Luiz Carlos Alberto, se encontra com a mesma enfermidade, e também pelo presbítero Cláudio, lá do Jardim Gramado. Vamos estar elevando a Deus. Aproveitando também que o esposo da irmã Renata, não sei se é do setor 4, que nós pedimos oração aqui quase todo dia, né? Ele conversou conosco e pediu para agradecer aos irmãos que oraram, que graças a Deus a esposa dele chegou na porta, né? Quase colocou o pé na sepultura, mas Deus, né, fez a obra na vida dela, e ele pede para que seja transmitido o agradecimento pela igreja que orou. Pelo nosso irmão evangelista também, Zilo, né, mais conhecido como Manuel Sobral, né? É o Manuel Sobral, mais conhecido como Zilo. Vamos estar orando por ele, que também inspira cuidados médicos. Então nós vamos elevar a Deus em oração nesse instante. Nós queremos convidar aqui o nosso irmão Reginaldo, o presbítero Reginaldo, que está nos dando a honra de estar conosco hoje, né? Faz tempo que não aparece aqui, mas está aí, graças a Deus. Deus o abençoe. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, diante de Ti nós estamos agradecidos a Deus, a Ti, ó Deus, por esta oportunidade. Te agradecemos em prol também do nosso pastor presidente, da nossa pastora, que o Senhor os guarde aonde estiver. E elevamos também as nossas orações aos Teus servos, amigos e parentes, aqueles que estão enfermos, ao qual foi citado aqui nesta hora. Deus, em nome de Jesus, visita cada um nesta hora, aonde estiver um Teu servo agora, Senhor, com esta enfermidade, que o Senhor entre com a Tua providência, que o Senhor os cure e dê vitória. Deus, em nome de Jesus, e aqueles que estão agradecendo a Deus pela vitória alcançada, que chegou na porta, mas retornou com Tua mão santa e poderosa, nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa este culto, toma toda a primazia e nos dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o nosso irmão Reginaldo. A igreja pode tomar assento. E graças a Deus, hoje, dia 5 de novembro, primeiro culto após o término do festival, da festividade, do congresso da UMADA, que graças a Deus foi uma bênção. A cada final de semana o Senhor operou e falou conosco de uma forma toda especial. Graças a Deus por esse grande evento. O próximo agora é no último domingo de novembro, que vai ser o encontro, né, de orquestras. De novembro, não é? É o último domingo de novembro. É sábado? Tá certo, obrigado. É no último sábado de novembro agora, teremos um encontro de orquestras, como todo ano tem, e que graças a Deus também será uma bênção. Glórias a Jesus. As congregações que hoje deveriam estar presentes, vamos lá. Congregação do Melhado, pastor Paulo, estou vendo presente aqui. Os irmãos do Melhado estão prontos para cantar? Então já pode vir à frente, irmãos. Congregação do Jardim Pinheiros, o dirigente está ali, mas a congregação não veio. A esposa veio, a Vanessa também não veio, não? Congregação do Parque São Paulo, pastor Valdomiro, está aqui a congregação. Cadê a congregação? Os irmãos? Então logo em seguida ao Melhado, a congregação do Parque São Paulo louva ao Senhor. Jardim Imperial, pastor Marcos está aqui, e os irmãos do Imperial estão onde? Prontos para louvar ao Senhor? Então, logo após a congregação do Jardim São Paulo, o Imperial vai estar louvando ao Senhor.
Congregação do Jardim Descente 2. O dirigente não está presente. Algum representante lá do Descente 2? Ninguém? Glórias a Jesus. Então, são 4 congregações: Meilhado, São Paulo e Imperial, adorando ao Senhor. E enquanto os nossos irmãos adoram ao Senhor, cada um de nós vamos adorando, né? Da melhor forma que a gente pode, né? Tem gente que não gosta de acompanhar os hinos, mas quem quer acompanhar, pode acompanhar. Assim você está participando da adoração. Se não, dê um glória a Deus, se não, dê um aleluia, e assim o Senhor vai recebendo, meditando na letra e assim adorando ao Senhor. Glórias a Jesus. Família Meilhado, salva a igreja com a paz do Senhor. Choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe fiel soldados feridos Morrer. Seguindo sua ordem, lutaram na frente para o rei, e o forte inimigo puderam vencer. Mas por esse esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará.
Graças a Deus. Congregação do Jardim São Paulo, louvando ao Senhor neste momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Os irmãos do Parque São Paulo saúdam a igreja com a paz do Senhor. O que aconteceu?
Graças a Deus. Jardim Imperial, agora adorando ao Senhor. Graças a Deus. Enquanto os irmãos do Imperial louvam a Deus, nós vamos também recolher os dízimos e ofertas para a obra do Senhor neste momento. Graças a Deus. Glórias a Jesus. Meu pensar.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Nós vamos nos colocar em pé, irmãos, neste momento, e vamos agradecer a Deus pelos louvores que foram entoados e agradecer a Deus neste momento em que nós estaremos participando também da palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós queremos convidar aqui nosso irmão José Francisco, presbítero lá do Milhado. Parece que fez aniversário essa semana, foi isso? Foi, né? Meus parabéns, Deus abençoe. Foi mês de outubro, dia 6 de outubro. Amém, Deus abençoe. Mesmo atrasado, mas Deus abençoe sempre, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te damos graça, Pai, mais uma vez, por essa oportunidade, Senhor, por mais esse privilégio, Pai, de estarmos reunidos em Tua casa para Te adorar, Senhor. Te damos graça pela Tua palavra, Pai, pelos louvores entoados a Ti nesta noite, Senhor. Agora iremos ouvir, Pai, a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, fala com a Tua igreja, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode tomar assento. Nós estaremos ouvindo a palavra de Deus hoje com o pastor Erinaldo, que tem todo o tempo necessário para estar ministrando a palavra de Deus. Deus abençoe, pastor. Graças a Deus. Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos na casa dEle para junto glorificarmos o seu nome. Meus amados irmãos, eu convido a igreja para nós meditarmos no texto da palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo de número 13. O versículo é o de número 15. Jó, capítulo 13, versículo 15. Assim está escrito, e eu passo a ler. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Apenas esse versículo, à medida de que fomos discorrendo sobre a palavra de Deus, poderemos ir citando outros, que assim o Senhor vier nos permitir. Meus amados irmãos, este versículo, ele revela algumas coisas importantes na vida daquele que tem uma fé em Deus além da compreensão humana. Por mais que ter fé não seja um estado de loucura, mas sim de plena lucidez, todavia, a fé nos faz crer e viver aos olhos do mundo de forma louca, isto é, de pouca compreensão para aqueles que nos observam, simplesmente por não crerem e não conhecerem o Deus que nós cremos e que nós conhecemos. Os irmãos conhecem a história de Jó, um homem que não recebeu o testemunho de um outro homem, não foi alguém que falou a respeito do bom caráter, da boa índole, e até mesmo diria que Jó, ele se encaixa perfeitamente neste último louvor que a congregação aqui cantou, fiel em todos os aspectos. Eu fico imaginando como Jó pôde escrever isto a respeito dele mesmo, né? Claro que não. O livro de Jó, segundo alguns estudiosos,
apontam para outro autor. O livro é dele, ele escreve também. Porém, não falando de sua grandeza, mas revelando com convicção tudo quanto ocorreu na sua própria vida. Nós sabemos que Jó passou por uma prova que não sabemos se nós poderíamos suportá-la. Embora, olhando para os dias atuais, nós vemos que alguns atravessam situações pouco semelhantes da que Jó atravessou. Foi difícil para Jó, com certeza, não foi fácil. A perda dos seus bens, a perda da sua família, com exceção da esposa, a perda da sua saúde. Mas acredito eu que o mais difícil para Jó foi a afronta dos seus amigos, a afronta daqueles que sentavam com ele à praça, em locais em que eles compartilhavam experiências de fé e de sabedoria a respeito da grandeza de Deus. E chega um momento em que Jó atravessa uma situação totalmente aquém do dia a dia, longe de se imaginar que poderia atravessar. Jó se isola num canto, diz os estudiosos que ele foi para um monturo, local onde as pessoas não se aproximavam, porque as chagas de Jó geravam nas pessoas que viam desprezo. E os 3 primeiros amigos que chegam até Jó, diz o texto sagrado que eles pararam por 7 dias em silêncio, diante do sofrimento que eles viram estampado na vida do seu amigo. E uma coisa se destaca, tanto em Jó que atravessa a prova, como neles também que observam a prova. O que se destaca? Se destaca-se a pergunta: qual o motivo? Qual a razão? O porquê? Não é difícil quando nós atravessamos algumas situações adversas no nosso dia a dia, situações que parecem não combinar muito com um crente, com quem é fiel, com quem busca obedecer a Deus, com quem renuncia a si mesmo. E por mais que a gente não queira se orgulhar, mas essa concepção ela aparece dentro dos nossos pensamentos. Não que nós queiramos obter crédito para com Deus, simplesmente porque é como se fosse um resultado. Quando se obedece, logo nós entendemos que temos um bom retorno. Então, quando algumas tempestades vêm, quando alguns ventos surgem, quando algumas lutas aparecem no nosso viver, essa questão também surge em destaque. Aonde eu errei? Aonde eu falhei? Por que eu estou passando por isso? Se o Deus que eu sirvo, Ele é maior do que tudo, por que Ele permitiu? Por que Ele deixou? Aqui nesse versículo, meus amados irmãos, eu encontro uma coisa interessante que ela passa na boca de alguns homens de Deus e que estão registrados na palavra do Senhor. O mundo também usa isso, mas o mundo usa isso de uma forma muito rasa, muito artificial, superficial e baseado nas coisas materiais. O mundo não usa esse termo que eu vou agora falar como o crente usa, como nós usamos, ainda que não entendamos que por vezes nós colocamos ele em prática. Tanto Jó, como alguns salmistas, como alguns homens de Deus,
usam esse termo. Ainda que. Ainda que. Esse ainda que revela algo que ainda não aconteceu. O próprio ainda traz isso, traz essa conotação, esse sentido. Ainda que, isto é, venha a acontecer, ocorra, ainda que eu me submeta a isso, que eu seja vítima disto, aí surge o todavia, o porém. Se acontecer isso, como eu vou reagir? De que forma eu vou me posicionar? Qual será a minha atitude? O mundo usa, alguém usa assim, algumas expressões, ainda que eu fique sem nenhum dinheiro, mas eu concluo tal projeto. Ainda que eu perca a saúde, mas eu termino esta casa esse ano. Então são uns aindas do mundo muito fracos em relação aos ainda dos homens da Bíblia. Esse ainda de Jó, eu caracterizo ele como o ainda da esperança eterna. Jó, ele se defende por muitas vezes diante dos argumentos bem colocados dos seus amigos, a ponto de Jó chegar a dizer que seria melhor eles ter permanecido calados, em silêncio. Era melhor do que eles abrir a boca e ainda intensificar o sofrimento de Jó. Eles não entraram numa submissão, eles não entraram do lado de Jó, eles não foram conversar com Jó, dialogar para saber o que aconteceu, Jó, o que houve, por que está passando por tudo isso. Os argumentos deles feriam ainda mais Jó. Observe que Jó ficou, a Bíblia diz, da planta do pé até a cabeça, da cabeça à planta do pé, chaga por todo o corpo, ele se coçava com um caco de telha. Ninguém coçava ele se coçava com um caco de telha, com um pedaço de barro. O sofrimento de Jó era muito no seu físico, mas observe que em nenhum tempo Jó perdeu a sua lucidez e a sua fé em Deus. Quando Jó diz, ainda que ele me mate, esse ainda era possível. E esse ainda surge porque Jó foi ousado. Jó se atreveu em alguns argumentos em sua defesa, como se ele fosse senhor do conhecimento das coisas que lhe sobrevinha. Por isso que a parte B desse versículo diz, contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Dele quem? Daquele que o poderia matar diante da sua posição segura. Tem uma passagem lá na carta, a primeira carta de João, que fala a respeito do nosso coração. Eu não costumo dizer que a palavra coração ali seja esse membro que pulsa aqui dentro, mas sim o conjunto de razões, que a Bíblia também diz que está aqui, chama de coração, por vezes chama alma também de coração. Mas quando o profeta, ou melhor, o discípulo, o apóstolo amado vai falar a respeito de um sentimento que por vezes nos condena, ele diz, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração, porque nós nos sentimos assim às vezes, irmãos. Fazemos uma avaliação. Sábado agora, com a permissão de Deus, estaremos aqui, a mesa estará posta, a ceia do Senhor vai estar aqui, para nós rodearmos esta mesa espiritual e desfrutarmos desse momento e deste culto tão importante, desta celebração tão honrosa. E nós iremos fazer essa introspectiva, iremos fazer esta avaliação, iremos fazer uma palavra mais próxima da Bíblia, esse exame. E ele é alto, ele é só nosso, cada um faz por si só. E nós ficamos procurando.
E quem sabe o coração bate mais forte aqui, bate mais forte ali. Irmãos, eu costumo dizer que quando as coisas não estão claras, façamos a oração do salmista, quando ele diz: Senhor, expurga-me, perdoa-me até dos pecados que eu não conheço. Isto é, se porventura escapou da minha consciência, foi longe do meu entendimento, eu esqueci, ou não pode acontecer? Pode. Deus conhece esta oração sincera, nós procurando dentro do nosso canto mais profundo da alma, identificar um erro que possa ter ofendido a Deus, porque é a única forma que o homem atinge a Deus, no sentido negativo, é isso, é pecar, é desobedecer. Quando nós fazemos isso, nós ofendemos a Deus, e uma vez ofendendo a Deus, nós entendemos que a comunhão é afetada. É o que o profeta Isaías diz: a mão dele não está encolhida, os seus ouvidos não estão agravados, mas há alguma coisa que pode criar uma barreira, e esta coisa é chamada transgressão, pecado. Os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Ao fazer esta avaliação, nós queremos encontrar, porque uma vez encontrando e fazendo ela chegar ao entendimento que é necessário um pedido de perdão, é necessário uma reconciliação, caso não seja, ali mesmo nós suplicamos o perdão divino e recebemos a purificação dessas ofensas. Aqui nós encontramos um homem com seus pés firmados na sua conduta, não baseada em palavras de fora. Porque o sábio Salomão, escrevendo Provérbios, ele diz: não se estribe no vosso próprio entendimento, permita-se que os outros vos louvem, e não vocês louvem-se a si mesmo. Não é isso que Jó está fazendo. Jó não está se engrandecendo, ele só está tendo a convicção: eu conheço os meus passos, eu sei a minha trajetória. É por isso que nós, como crentes, temos o cuidado, irmãos, de findar um dia esta oração, que por volta de 9h30 estará sendo feita. Afinal, aproximadamente, não exatamente, ela não é a última oração do crente. O crente vai para casa, se vier a fazer uma refeição, assim faz uma oração, mas tem aquela oração que ele vai fazer antes de dormir. E eu creio que eu não estou só nesta concepção, nesse entendimento, de ir lá falar: Senhor, se durante este dia eu pequei contra Ti, seja por palavras, seja por atitude, seja por pensamento, Senhor, me perdoe. Porque quando nós levantamos pela manhã, nós fazemos uma oração assim: Senhor, ajude-me a viver hoje para o Teu louvor, para a Tua glória. E por vezes nós falhamos, por vezes um hino como esse, serei fiel a Ti, nós não conseguimos nem cantar por estar com vergonha, por não ser uma expressão para fora apenas, mas vivida dentro de si mesmo. Então esse ainda que Jó está dizendo: não importa se ele me matar por uma razão desconhecida ou merecida, todavia eu vou esperar nele e diante dele, contudo, eu vou me defender. Deus não estava, aliás, Jó não estava discutindo com Deus, mas sim com os amigos que apresentavam argumentos bonitos, e por vezes, irmãos, que se fosse nós no lugar de Jó, não teríamos como responder, como nos defender. Mas Jó defendia muito bem. Ainda que ele me mate, isto é, se Jó não tivesse certeza da sua comunhão com Deus, da sua aproximação com Deus, ele faria o oposto. Ele se silenciaria e invocaria a misericórdia de Deus. E diria àqueles amigos: olha, de repente é mesmo, vocês estão certos. Mas não é porque alguém diz que nós estamos errados, irmãos, como se fosse fazer em nós uma lavagem cerebral, dentro do âmbito
das investigações policiais. Isso ocorre muitas vezes, quando uma equipe de investigadores deseja arrancar a verdade, por vezes eles colocam esta suposta verdade na boca do suspeito. Eles conseguem, com uma força psicológica, convencer aquela pessoa que até então é suspeito, mas ele sabe que é inocente, e ele aceita aquela acusação e diz: foi eu mesmo. Depois que o processo corre, que ele volta a si, ele diz: não, eu fui coagido, eu fui forçado, fizeram uma lavagem cerebral em mim, falaram tanto perto de mim que eu me senti errado. Nós sempre devemos nos sentir pecadores, irmãos, sempre, mas não pecadores perdidos, mas pecadores porque a natureza pecaminosa ainda não foi tirada de nós. Que tristeza essa verdade, mas é a verdade. Quantas das vezes nós sentimos o pulsar da carne? Quando eu digo carne, eu digo essa natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Ela não foi tirada de nós, não. No dia da redenção do nosso corpo, aí sim a coisa acontecerá plena e cabal. Por enquanto nós vamos vencendo esta natureza, e por mais que ela diga: você fez, você errou, você diz: eu não fiz, eu sou crente, eu sou servo, eu sei em quem eu tenho crido. Quando Paulo ensina lá em Gálatas, capítulo 5, a respeito das obras da carne, o versículo 17 vai dizer a respeito desta batalha, da luta contra o espírito, aliás, do espírito contra a carne, da carne contra o espírito. Observe que o espírito ali é o Espírito de Deus, lutando dentro de nós com esta natureza que por si só nós jamais conseguiríamos vencer. É com a ajuda dele que vamos dizendo não ao pecado e sim à santidade. Bendito seja o nome do Senhor. Esta firmeza, irmãos, ela nos leva a se aproximar mais de Deus com convicção. Fique tranquilo, Deus jamais vai esconder os nossos erros de nós mesmos. Os nossos pecados, as nossas ofensas, Deus, Ele fará com que nós entendamos que estamos errados. E Ele usa o próprio Espírito dEle, que em nós habita, para produzir uma tristeza. E diz o texto sagrado que essa tristeza não é para a morte, mas sim para a vida. É uma tristeza que vai nos levar ao arrependimento, ao reconhecimento de uma posição indevida em algum período da nossa existência. Eu conheci um casal, e eles casaram no erro. Passaram aproximadamente 15 anos. Eles enganaram o pastor, eles enganaram a igreja, eles enganaram por vezes até parentes, familiares. Só que eles não conseguiram enganar ao Espírito de Deus. Passou-se o tempo, e como o tempo não apaga pecado, tempo não quita dívida. O que quita a dívida é o processo do arrependimento, do retorno à posição que se reconhece que errou, e aí o processo do perdão começa-se dentro de si. Quando eles não conseguiram mais suportar, um olhou para o outro e disse: já faz tanto tempo e eu não consigo esquecer, e esta dor não passa. Até que procuraram o pastor, que fez o casamento deles, confessaram o pecado. Pastor, quando o senhor fez o nosso casamento, nós já tínhamos pecado, e nós não conseguimos suportar mais. Cada ceia que se passa é uma dor. Tentamos superar achando que só Deus, sabendo, já está bom. Porque tem pecados que não precisam ser falados ao ministério, há outros que necessitam. Está escrito que aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Mas o que encobre vai permanecer
no seu estado terrível. Então esse casal procurou o pastor. Quando eles acertaram a situação, o pastor levou ao conhecimento da igreja. Eles passaram por um processo de disciplina, não muito longo, não foi necessário. Logo eles testemunharam do retorno da alegria, aquela alegria que o salmista disse: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Detalhe, né? Graças a Deus que o Espírito Santo não tinha saído. Ele disse: não retires de mim o teu Espírito. É a ajuda do crente. Então Jó sabia o que ele era. Paulo disse isso: eu sou o que sou, e pela graça de Cristo eu faço a sua obra. Não precisa ninguém falar, não precisa nem dizer, nós sabemos, e também não precisa se autoproclamar. Jó só estava se defendendo. Então, ainda que ele me mate, vocês podem ter certeza, eu vou continuar diante de vocês com as minhas defesas. Vocês não vão me convencer do contrário. Agora, irmãos, volte no capítulo 1 desse mesmo livro. Capítulo de número 1. O versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ponto e vírgula. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava, e desviava-se do mal. No decorrer da leitura, essa fala vai aparecer na voz do próprio Deus, no diálogo com o Satanás. Ele vai dar testemunho de Jó, dizendo: tem visto o meu servo Jó? Depois que tu tocou nele, ele retém a sua integridade, isso é, a sua total posição de servo fiel, temente, reto, e que dia após dia, ele sai fora do mal, ele se desvia do mal. Irmão, se assim nós formos, assim nós deveremos crer. Então eu caracterizo esse ainda de Jó como o ainda da esperança eterna. Ainda que aconteça. E ele mesmo vai dizer, em outro capítulo do seu livro: o que eu temia me sobreveio. Não relacionado à morte, não relacionado a Deus tirar a sua vida, mas a passar por um flagelo, por uma dificuldade, por uma prova tão grande. Jó temia, porque Jó era um homem que não ficava desconectado com a realidade, irmãos. Nós devemos ter os nossos pés com a realidade. Não é só o de lá que morre, o de cá também morre. Não é só o de lá que é assaltado, o de cá também é assaltado. Não é só o de lá que passa por enfermidade, o de cá também passa por enfermidade. Não é só o de lá que enfrenta ataques do diabo cara a cara, o de cá também enfrenta. Isso é uma realidade. Somos servos de Deus, servimos a um Deus grande e poderoso, que permite-nos sofrer as leis do pecado, das consequências do mundo, como qualquer outro. A diferença é que nele nós não estamos mais desesperados, nele nós estamos abrigados, e quando nos sentimos um pouco desprotegidos, logo oramos, como disse o salmista: esconde-me no teu pavilhão. Deus tem um pavilhão para você, Deus tem um pavilhão para nós no momento da adversidade, e Ele conhece quem sabe que Ele tem. É o que Naum diz no capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, diz Naum, uma fortaleza no dia da angústia.
e conhece os que nele confia. E conhece os que nele confia. Mas eu fui observar e encontrei outros ainda. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 27. No capítulo 4 nós encontramos uma expressão muito parecida com a de Jó, embora voltado para outra situação. Mas olha o que o salmista diz no Salmo 27, o versículo 4. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ou melhor, versículo 3, obrigado, pastor. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O Salmo é o 27, o versículo 3. Observe o salmista fazendo uso da mesma confiança, da mesma certeza. Ele já sabia que poderia enfrentar situações assim. Quem sabe o medo batia a porta dessa realidade. E logo ele se posicionava e fazia uso da fé. Fé. Mesmo sem essa palavra não aparecer no Antigo Testamento, com exceção de Abacuque, capítulo 3, onde ele vai dizer: o justo viverá da sua fé, ou da fé ele viverá, e se ele recuar, minha alma não tenha prazer nele. Nós encontramos essa palavra somente lá, embora a fé só se encontre lá de forma escrita, todavia, de forma vivida, experimentada, o crer do servo de Deus, o acreditar, o confiar do servo de Deus, já está presente na vida de muitos ali. Observe que o salmista não está dizendo: se eu me deparar com um soldado, eu guerrearei com ele. Não, ele está falando: ainda que um exército me cercasse. Você consegue encenar isso na sua mente? Ainda que um exército me cercasse. Ele não está dizendo: eu temerei, mas logo orarei e adquirirei forças. Não. Ele se prepara de forma antecipada, sabendo que está sujeito a enfrentar exércitos, a pelejar guerras. Deus pode dar tempo de paz, Deus pode dar tempo de tranquilidade, porém nós precisamos saber que dias difíceis também podem nos sobrevir. E Jesus fez isso com os seus discípulos. Jesus podia ter atravessado o mar com eles no barquinho, mas subiu para orar e ficou de longe. Passa uma vigília, passa outra. Depois é que Jesus desce andando por cima das águas para ir em socorro aos seus discípulos de forma tranquila, permitindo que eles enfrentassem o mar revolto, ondas grandes, ventos fortes, para que a fé fosse aumentada. Em todo o tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Todavia, há momentos que Deus permite nós nos sentir como se Ele estivesse sem tomar conta de nós. Esse é o momento que Ele espera que da nossa boca, os nossos corações revelem esta certeza: ainda que eu atravesse tal situação, o meu coração ele não temerá. São lições para nós. Nós precisamos de exemplos. E por vezes o crente não tem exemplo dentro de casa. Há jovens que se convertem e os pais não são crentes. Há esposo que se converte e a esposa não é crente. Há filhos que não são crentes, os pais são, e por aí vai. E não tem um exemplo tão próximo de um seguidor, como nós ouvimos aqui da missionária que passou sábado, domingo.
falando de forma abundante do exemplo da sua mãe. De instante em instante ela citava a sua avó, citava seu pai. De forma mais forte a sua mãe, ela tinha um exemplo. Nem todos têm isso. Mas todos que se convertem têm os exemplos da Bíblia Sagrada, homens e mulheres de carne e osso. Independente se é profeta, se foi sacerdote, se foi rei. Um dos profetas que teve tanta ousadia, a ponto de ficar lá de cima e dizer: Senhor, se eu tenho crédito, se eu sou teu servo, manda fogo e consome esse mais 50. Era a ousadia do profeta Elias, mas Tiago vai dizer que esse Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós, isto é, composto da mesma matéria. O que mudava era a fé. Essa coisa extraordinária, uma palavra tão pequena. E quando o pastor José Carlos dos Santos lia aqui o texto inicial, oficial deste culto, eu parei e observei aquele versículo que fala que a nossa fé é provada como o ouro, que é provado no fogo. E o que acontece? O ouro perece. Está lá escrito, perece. Será que a fé do crente pode perecer? Não sei a minha, não sei a sua, cada um vai lutar por ela, mas existe um texto lá em Lucas, em uma das 19 parábolas de Lucas, de Jesus que ele cita, ele vai citar lá, no capítulo 18, na parábola da viúva, onde ele ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desvanecer, e no final ele vai falar: porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, retornar à terra, ele encontrará fé? Então nós logo entendemos que a fé, ela pode sumir, né? Ela pode desaparecer. Alguns podem ter fé hoje em Deus e amanhã vai ter fé em outro lugar, em outra coisa. Então Deus espera que antecipadamente nos preparemos para situações difíceis que podem nos sobrevir. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Irmãos, isso é uma posição excelente. Este que vos fala não é exemplo, eu estou pregando a palavra de Deus. A palavra de Deus também está falando comigo. Eu também devo tomar esta postura. Por isso que eu digo que isto é excelente. Quando nós aplicamos isso, nós percebemos que uma força do céu possui o nosso ser, o nosso coração, e realmente ele não se abala. E se ele se abalar, o salmista nos ajuda dizendo lá no Salmo 62, ainda que eu me abale, eu não me abalarei grandemente, porque eu estou numa rocha, firmado numa rocha. Aqui pode até dar uma balançada, mas os pés estão firmados na rocha. E olha a rocha sendo pregada nesta noite, olha a rocha sendo ensinada nesta noite, olha o caminho da firmeza. Você já encontrou alguns ainda na sua vida, né? Caminhando um pouco mais, eu encontro o salmista Davi, no salmo que muitos leem, e alguns têm até a sua Bíblia em casa, aberta neste salmo, toda amarela, toda empoeirada, 23, 91, os amuletos do mundo, que acreditam que por estar aberto num salmo assim, ele está protegido. Salmo conhecido universalmente. E lá nós encontramos também o salmista, Salmo 23, agora o versículo número 4, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O salmista, ele sabia que poderia enfrentar um momento assim.
Inclusive, esse salmo ele é inspirado no próprio dia a dia que o salmista vivia. Ele tira lições da sua própria vida, cuidando do rebanho do seu pai. O salmista Davi, estudando esse Salmo 23, vamos perceber que ele observa o cuidado dele com as ovelhas do seu pai, e ele atribui o mesmo cuidado, a semelhança que ele tinha para com as ovelhas do pai, Deus tinha para com ele. E quando ele se refere ao vale da sombra da morte, era nos momentos de profundo inverno, em que ele tinha que subir um pouco mais as montanhas, percorrer algumas trilhas estreitas, e dava aquela olhadinha. Se uma delas cair, eu vou ter que pegar. O salmista ele considera aquele momento como o vale da sombra da morte. Trazia uma sombra que gerava a possibilidade do salmista não escapar com vida. Mas o salmista grita e diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, o que vai acontecer? Eu não temerei mal algum. Nisso daqui você já se identifica, né? Eu já me identifico. Eu sou resultado de cura divina. Inclusive eu voltei para os caminhos do Senhor por uma cura divina. Eu não merecia, Ele ouviu minha oração, rebelde, desobediente. A minha cerviz tombou, quando numa oração só Ele me atendeu, e numa madrugada Ele me curou de uma enfermidade que os médicos não deram jeito. Então alguns já experimentaram um suposto vale da morte, onde você entra, é uma experiência muito triste, quando você olha para aquelas portas do centro cirúrgico, um lugarzinho estranho. Tem muito a ver com o vale da sombra da morte. Eu já passei por umas 3 e estou falando com experiência. Quando se abre aquelas portas que você nem vai caminhando, levam você numa maca, como você nasceu, sabendo que vai passar por uma anestesia geral e ficar inteiramente na mão dos médicos. Eu passei por uma que a última palavra que eu ouvi do médico foi ele falou assim, para o outro amigo de cirurgia: ainda bem que ele é magrinho, vai dar para virar e desvirar. Levei 7 pontos, cirurgia de hérnia de disco, pagou. Depois que apaga, irmãos, só Deus para acender de novo. Só Deus para acender de novo. Mas ainda que você, eu, nós passamos por um momento semelhante ao salmista, pelo vale da sombra da morte, como é que nós vamos passar? Não temendo mal algum. Está aí a minha cunhada, que no sábado ela entregou a vida a Jesus, voltou para os caminhos do Senhor. E eu dizia a ela essa semana: olha, agora você pode morrer. Ela olhou para mim e falou: agora você pode morrer, você está prontinha para morrer. Agora não tenha mais medo. Se a morte vier, diga: é um presente. Ela olhou assim e falou: mas fica tranquilo que Deus tem promessas. Você vai viver. Mas eu quis dizer no sentido de que agora não tem mais que se preocupar com isto. Não, esse último inimigo aí é o próprio Deus que vai tratar com ele. E o apóstolo já falou, fez algumas perguntas: onde está a morte, a tua vitória? Vitória nenhuma, a morte já perdeu. Foi Jesus que tomou a chave do inferno e da morte. Está com Ele, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, está com Ele. Temer por quê? Quando o Jordão passarmos unidos, o Senhor está do outro lado nos esperando. Só que a gente passa por alguns vales, e passa e sai do outro lado vivo, glorificando e vindo aqui testemunhando e dizendo: olha, eu passei pelo vale da sombra da morte e Deus esteve comigo. Sua vara e o seu cajado me consolou. O ainda dos cuidados do dia a dia. Deus cuida de nós, irmãos. Como diz o hino 8, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só.
nunca me deixa só. Ele sempre está conosco, porque é promessa, é promessa. Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E depois ele vai nos abandonar? Não, é nós que estaremos com ele. Acabou. Acabou. Então este ainda do crente, ele não é um ainda louco. Ele não é um ainda sem sentido. Ele é um ainda de uma experiência de Deus que ele tem. Olha como nós fomos tirados do mundo, resgatados da nossa vã maneira de viver. Olha onde nós chegamos, o que Deus fez conosco. Nós poderíamos negar o poder de Deus na nossa vida? Em Gênesis tem um versículo que diz: haveria alguma coisa demasiadamente impossível que Deus não pudesse fazer? Aí Paulo dá mais força nessa palavra, lá em Romanos 8:31. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nem a seu próprio filho ele poupou antes, nos entregou, e com ele todas as coisas ele poderia não nos dar? Havia alguma coisa que ele não nos pode dar? Se ele já mostrou o seu grande amor, é o cuidado diário que ele vai negar? Jamais, meus irmãos. Em todo tempo ele cuida de nós. Em todo tempo o Senhor está conosco. Só que o vale não é o outro, é eu, é você que temos que passar. E esse vale da sombra da morte, ele continua. Tem alguns que passam 1, 2, 3. Me recordo de um pastor, inclusive o nosso pastor, o presidente, lá onde nós servimos a Deus, ele presidiu aquele campo 33 anos e 3 meses. A medicina desenganou ele mais de 10 vezes. Um câncer de intestino tomou conta dele, que os médicos deram 15 dias. Ele viveu mais 7 anos. Jesus não curou, mas ele brigava literalmente com câncer. Ele dizia: tu está aqui, mas não pertence a mim. Se veio, vai enfrentar a luta, viu? Vai brigar comigo, eu vou brigar com você. Teve um no pé que ele batia o pé e dizia: vai sair em nome de Jesus. Esse saiu. O do pé saiu. Do intestino foi a prova, foi o vale. Mas a medicina ficou sem entender como ele viveu tanto tempo dentro deste vale. Mas neste vale ele dirigiu o culto de ceia, ele presidiu a igreja, ele continuou com a cabeça sadia, sendo um instrumento nas mãos de Deus. E nós vimos ali na vida daquele homem, ainda que, e eu posso completar, o câncer não saia, todavia da minha posição de crente e de fé em Deus também não saio. Também não saio. Esse dia, para a tristeza minha, eu conversava com um rapaz de trabalho que abandonou a fé cristã e foi para o espiritismo. E nós discutimos a respeito da doutrina espírita, que a reencarnação é o ponto mais forte. E ele dizia: eu acho mais fácil acreditar na reencarnação do que acreditar que depois a gente vai ressuscitar. E eu dizia para ele: qual a dificuldade que você tem de acreditar que vai haver ressurreição? E eu fiz a pergunta para ele: esse corpo, quem deu? Ele falou: Deus. Deus deu da onde? Falou: do pó. Então se Deus deu o corpo do pó, por que dos restos mortais, que vai virar pó de novo, Ele não pode fazer tornar o corpo que desceu à sepultura? Inclusive até aqueles irmãos do Coliseu que viraram restos dentro do ventre do leão.
Então você acredita que a gente vai voltar num outro corpo e Deus vai desprezar o nosso? Deus é poderoso, como diz Paulo, explicando isso aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira epístola, há corpo animal, há corpo vegetal, há corpo natural e há corpo espiritual, e Deus vai trazer cada um no seu próprio corpo. Nós não vamos explicar as coisas nos pormenores. O importante é saber que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, inclusive nós. Isso é importante saber. Mas infelizmente muitos acreditam nessa doutrina falsa e errada. Então, o que eu quero dizer com isso é que se um câncer levar este corpo aqui, fique tranquilo, este câncer não vai atingir a alma e o espírito do crente. Nenhum de nós seremos atingidos por enfermidade qualquer na carne. O único câncer que pode levar a gente para um lugar muito terrível é chamado pecado. Os demais, fica tranquilo. Como disse Deus, ou melhor, Jesus nos seus ensinos, não temeis o homem que pode só matar o corpo. Temeis ante aquele que mata o corpo e ainda lança a alma no inferno. Então fique tranquilo. Descansa no Senhor. O vale vem, ele também passa. Como diz um corinho muito antigo, né? A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação. Temos a salvação? Temos tudo. É uma tristeza ver alguém brigar contra a velhice. Que tristeza. É uma tristeza ver alguém brigar contra a velhice. Eu não aceito ser velho. Eu não aceito cabelos brancos. Eu não aceito rugas. Eu não aceito isso, não aceito aquilo. Então você não aceita viver. Aceite viver as fases da vida. E nas fases da vida, glorifique a Deus e diga: ainda que eu envelheça, o meu homem interior não se envelhecerá. Use um ainda. Use um ainda. Confie em Deus. Mas aqui eu marquei mais alguns ainda, já levando para o nosso encerramento. Nós encontramos também o salmista, está cheio dessa expressão. Lá no Salmo 42, o salmista também vai expressar isso. No versículo 5 ele vai dizer: porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. O salmista não está louco, viu? O salmista está conversando com a sede das suas emoções. É o homem interior, seja mulher ou seja homem por fora. O crente, existe nele um homem interior. É o que Paulo diz: ainda que o homem exterior se corrompa, tanto o homem como a mulher, a matéria, todavia, o homem interior, está falando desse homem interior. O salmista aqui, ele é um homem interior, conversando com a sua alma, com a sede das suas emoções, com aquela que ora está triste, ora está alegre, e sem razão, viu? Tem algumas tristezas que vêm para nós, que nós não encontramos motivo, mas elas vêm. Outras têm motivo, e o salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Abatimento, tristeza, desânimo. Qual é o crente que não enfrenta isso? Nós somos realistas. A Assembleia de Deus não ensina mentiras, não ensina engano. Ensina o que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ficou só por isso mesmo? Ele não deu a receita? Deu. Ele deu o remédio. Ele falou: mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Olha o antídoto. Quando as aflições vêm, qual é? É desanimar? É ter bom ânimo. Mas acontece das aflições virem.
E o salmista passa por algumas aflições. A alma dele se abate. Mas o seu homem interior, aquele que tem a responsabilidade de manter a alma dentro da concepção da fé em Deus, ele traz a alma para o diálogo e diz: ó minha alma, por que estás abatida? E por que te perturbas? Olha a expressão que ele usa. Tu está perturbada, produzindo dentro de mim esse conflito, essa luta. Nós não precisamos disso. E ele vai falar para a alma dele: espera em Deus. Espera em Deus. Hoje a coisa está difícil para você, minha alma. Espera em Deus. Sabe por quê? Porque ainda, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Bendito seja o nome do Senhor. A tristeza para o crente vem, irmãos, mas não deve permanecer. Se ela permanecer e passar a ser sem hora do crente, aí a coisa fica estreita, hein? Ela vai receber um nome. Quando a tristeza vem e se assenhoreia do crente, toma o lugar da fé e da confiança em Deus, ela recebe um nome. Ela é chamada de depressão. Depressão é isso, é uma tristeza profunda que se assenhorou, tomou conta, virou senhor ou senhora do entendimento, das emoções. Tudo naquela pessoa é negativo, é para baixo. A tristeza toma conta, os olhos murcham, a afeição, ela fica totalmente triste. É o estado da alma. É o estado da alma. Mas a Bíblia diz que quando o coração está alegre, ele traz formosura para o rosto. É o que acontece com o crente quando tem fé e diz para a sua alma: espere em Deus, ó alma, nós ainda o louvaremos. As coisas estão difíceis agora, mas espera em Deus. É o que diz o Salmo 27, no último versículo, 14. Espera, pois, no Senhor, anima o teu coração e espera, pois, no Senhor. Traz ânimo quando nós esperamos em Deus, porque quando nós esperamos, ainda que não chegou, ainda que nós não conquistamos, mas nós estamos na posição certa de esperar, não desistimos, não nos entregamos. Então, ainda que dure uma noite, e aí é símbolo de um período. Ainda que dure uma noite, mas eu vou esperar, porque o meu Deus diz que no amanhecer a alegria virá. Tem um amanhecer para aquele que nele espera. Tem um amanhecer. Me veio a lembrança agora, eu já vou encerrar. Paulo, quando preso, sendo levado para Roma, Paulo chega a dizer que não havia mais esperança neles, porque já há muitos dias não viam estrelas, e tanto dia como noite era igual. Paulo chega a dizer que eles perderam a esperança, mas Paulo trouxe uma palavra de fé. O Senhor apareceu para ele e disse: Paulo, não temas, anima-te e anima os que estão neste navio, porque nenhum morrerá se permanecer no navio. Se sair do navio não é garantia de Deus. Perdeu o compromisso. Era para ficar no navio, mesmo sendo açoitados, mesmo sendo trevas, mesmo o euro-aquilhão vindo, um pé de vento terrível. Era para ficar no navio, porque a promessa da garantia de chegar às margens de algum lugar era permanecer no navio. Mas um momento de escuridão ficou, trouxe desesperança. Paulo achou que não ia mais ver, eles também não. Mas chegou o amanhecer para eles. O amanhecer chegou e Deus começou a operar gloriosamente. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero encerrar
lendo apenas mais 2 versículos. E este agora, abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías. Já que o homem tem seus ainda, vamos ver aqui alguns aindas de Deus. Isaías capítulo 1 e o versículo 18. Observe o que diz. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Diz o? Quem está dizendo? O Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus usa a boca do profeta Isaías para trazer um ainda dele. A situação do povo, quando ele fala nos versículos anteriores, a ponto do próprio Deus dizer que Israel era considerado pior do que o animal do campo. Deus chega a dizer pela boca do profeta: olha, o boi conhece o seu dono, o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo, esse não tem conhecimento de mim, esse povo não me conhece. Um povo que tem entendimento, que tem razão, tem juízo, mas não sabe quem eu sou, não me conhece. Comparou o povo dele pior do que o boi do jumento. A situação era terrível, hein? Era difícil, era muito complicada, a ponto de Deus dizer: mas vinde e arguir-me, diz o Senhor, ainda que a situação de vocês esteja negra, tenebrosa, o estado é complicado, mas olha, saiba de uma coisa: eu posso mudar essa situação. Os vossos pecados podem se tornar brancos como a neve, puro. Alguém encontra alguma impureza na neve e na lã? 2 elementos que trazem uma pureza extraordinária. É assim que Deus diz: olha, ainda que vocês estejam numa situação assim. E quem sabe alguém pode dizer: pastor, todo mundo aqui é crente, a nossa situação, pastor, é das melhores, eu já fui purificado, eu já fui limpo no sangue de Jesus. Que maravilha, irmãos. Mas eu me recordo que eu falei no começo das minhas palavras, que a natureza ainda caída habita em nós. E quem sabe alguém se encontra numa situação assim, ou você está evangelizando alguém numa situação assim. Continue sabendo que o nosso Deus tem ainda muita coisa para fazer na vida de pessoas que estão nesse estado. É o ainda da esperança, do perdão e da reconciliação. Isaías 43 e o versículo 13, vou ler para ganharmos tempo. Ainda antes que houvesse dia, observe bem, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Esse versículo aqui, por si só, ele gera dentro de nós um impacto maravilhoso. Quem pode compreender este ainda? Quantas das vezes nós fazemos esse exercício retrospectivo no tocante à existência de Deus, e logo a nossa capacidade intelectual se esbarra diante de um grande abismo, não consegue transpor. E Deus diz aqui: ainda antes que houvesse dia. Quem pode imaginar isso? Ainda antes que houvesse dia. Nós sabemos contar muito bem de dias para cá, mas antes que houvesse dia, acabou a nossa capacidade de imaginar isso. Deus se revela como o único que está fora das limitações do tempo. Ele diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia!
e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Deus também tem ainda para a humanidade. Deus também tem ainda de esperança para nós. Que nós possamos permanecer no nosso ainda de fé, de esperança, de confiança, de fidelidade, de ânimo. Que nós possamos permanecer. O profeta Abacuque, ele encerra o seu livro com muitos ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os mantimentos se acabem, que não haja vacas no curral. Olha a situação que o profeta Abacuque traz, que poderia acontecer. Já era terrível o estado do seu povo. A violência gritava, falava alto. A injustiça prevalecia naqueles que deveriam fazer justiça. Mas Abacuque diz assim: olha, ainda que tudo isso aconteça, todavia eu esperarei no Deus da minha salvação, eu ainda o louvarei. Aleluia, que Deus, meus amados irmãos, nos ajude a permanecer nesta confiança que gere esses ainda. Pode acontecer, mas todavia eu vou permanecer. Diz Lauriette num hino que nós cantamos muito: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te seguirei. Com lágrimas eu te seguirei, ainda que para te servir eu tenha que chorar. Sabe por quê? Porque servimos a um Deus que ainda antes que houvesse dia, Ele é. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Deus abençoe pastor Erinaldo pela palavra a nós ministradas nesta noite. E enquanto ele falava, ia trazendo os aindas, eu acho que muitos aqui começaram a lembrar de muitas passagens bíblicas, né? Que falam sobre esse ainda que. E como é bom ouvir a palavra de Deus, né? No meu caso, ele não citou, mas eu lembrei lá do Salmo 46, né? Ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E por fim eu lembrei de Pedro, né? Ainda que todos se escandalizem em ti, eu não vou me escandalizar. Ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Como é profunda a palavra de Deus, né? A gente sai daqui meditando na palavra de Deus. Deus abençoe a toda a igreja. Amanhã, quarta-feira, círculo de oração a partir das 8 horas da manhã, e à noite o ensaio do conjunto coral. Quinta-feira, culto de libertação e culto de oração. O irmão Celso não está aqui, mas amanhã, quinta-feira. Sexta-feira, então, haverá o trabalho aí com os jovens, que será uma bênção. Conecta Jovens. Quantos jovens que estão aqui, que vão estar presentes? A maioria vai estar presente, né? Glória a Deus. Mas e se algum jovem assim de 50, 60, sem ser solteiro, quiser vir, pode vir também? Pode? Glórias a Jesus. E sábado, irmãos, é a nossa Santa Ceia, a celebração da Santa Ceia do Senhor Jesus. Então, todos nós nos esforcemos para estarmos aqui, para participarmos da Santa Ceia do Senhor. Domingo próximo, conforme o pastor já avisou, será a reunião ministerial. Então, a partir das 8 horas, reunião de obreiros. E às 18h30, o culto aqui na igreja sede. Que Deus possa abençoar toda a igreja. Nós vamos encerrar
Vamos nos colocar em pé neste momento, agradecer a Deus por este maravilhoso culto, como são todos os demais. E os irmãos não se esqueçam de orar pelos nossos pastores, pastor José Carlos Botaro e também pela pastora Sueli. Lembrando que, conforme o pastor já disse também, já na próxima semana iniciam-se os trabalhos convencionais ali na reunião, ali no Brás, e os irmãos orem pelos nossos pastores que lá estarão, para que o Senhor possa abençoar, tanto os nossos pastores, como também a convenção, que vai tratar de assuntos concernentes ao bom andamento da obra do Senhor. Glórias a Jesus. Nós vamos agradecer a Deus neste momento com o nosso irmão evangelista Paulo, dirigente lá da congregação do Jardim Santa Lúcia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Poderoso Deus, te agradecemos, Senhor, por tudo quanto nos desse nessa noite, pela oportunidade, ó Pai, de termos estado na Tua presença, na Tua casa, pela Tua santa palavra, Pai, foi ministrada aos nossos corações. Eu te agradeço, Deus, por cada vida aqui presente. Ó Pai Santo, por tudo quanto nos deste e falaste conosco nessa noite. Eu quero te pedir nesse momento, leva-nos em paz, guarda-nos, ó Deus, meu Pai, debaixo de Tuas mãos santas e poderosas. Conduza-nos, ó Pai, aos nossos lares em paz. Ó Deus, e que Teu nome santo possa continuar sendo glorificado em nossas vidas, ó Pai. Eu te peço e também te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo do Senhor, desde agora e para todos sempre, e todos juntos nós dizemos amém. Deus abençoe a toda a igreja, em o nome do Senhor Jesus.